E pronto, gravando. Então, como eu havia falado, vamos resolver agora os exercícios referentes à nossa aula, da aula passada. Então, da apostila 209 aí. Que tem a questão? O homem de massa de 70 kg corre ao encontro de um carrinho de 30 kg, que se desloca livremente. Para um observador fixo no solo, o homem se desloca com 3 metros e o carrinho 1 metro no mesmo sentido. Após alcançar o carrinho, o homem salta para frente dele, passando ambos a se deslocar, segundo o mesmo observador, com velocidade estimada d. Então, o que a gente veio vendo ao longo aí da nossa última aula? Vimos o que era quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento é a tendência do corpo a manter o seu movimento. E vimos que esse cara se conservava, ou seja, a quantidade de movimento antes, ele era igual à quantidade de movimento depois. Então, o que está acontecendo exatamente nesse exemplo? Eu tenho o quê? Eu tenho o homem de 70 kg correndo. Então, vamos ver se eu consigo desenhar algo do tipo aqui. No meu antes, eu vou ter esse cara correndo. Então, eu vou ter ali o carinha correndo. Então, símbolozinho ali do carinha. Pronto. E aí o que acontece? Ele tem uma velocidade de 3 metros por segundo, que é exatamente o que ele diz aqui, ó, se desloca com uma velocidade de 3 metros por segundo. Então esse aqui é meu antes. E aí o que vai acontecer? Na frente tem um carrinho. Então, o carrinho está ali na frente. E o carrinho também está se movendo, só que nesse caso com uma velocidade de 1 metro por segundo. E aí o que vai acontecer? Ele fala que depois que, após alcançar o carrinho, o homem salta para dentro dele. Então, onde ambos se deslocam juntos. Então, no meu antes eu tenho o cara correndo atrás de um carrinho. E no depois, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte efeito. Acho que dá para colocar até o depois aqui. Ó. Bom que economiza espaço. No depois eu vou ter esse carrinho andando. E eu vou ter esse cara dentro do meu carrinho. E aí eu vou ter a minha velocidade, que eu quero saber quem é. Então, o que eu preciso calcular? Eu sei o quê? Que a quantidade de movimento antes desse cara é igual à quantidade de movimento depois. E quem é essa quantidade de movimento? Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Só que nesse caso eu vou ter o quê? Com a quantidade de movimento antes, vai ser a quantidade de movimento do homem, mais a quantidade de movimento do carrinho, tudo bem? Q para homem, C para carrinho. E depois eu vou ter quem? O homem de novo, mais o carrinho. Vou botar um linha só para a gente diferenciar e mostrar que a velocidade é diferente. E aí o que eu faço? Quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Então, a massa do homem vezes a velocidade do homem, mais a massa do carrinho vezes a velocidade do carrinho. Tudo bem? E o que eu vou ter depois? A massa do homem vezes velocidade do homem, que não vai ser a nova velocidade, massa do carrinho vezes velocidade do carrinho, nova velocidade. Então vamos lá. Agora é só a gente resolver. Então, qual é a massa do homem? 70 kg. Então, no lugar da massa do homem, bota 70.
qual é a velocidade do homem? Então, quando a gente vai analisar a velocidade e o deslocamento, a gente tem que tomar cuidado o quê? Para onde eles estão indo. Ou seja, a gente tem que seguir aquele eixo cartesiano. Se ele se move para a direita, é positivo. Se ele se move para a esquerda, é negativo. Como ambos se movem para a direita, então eu vou ter que ambos são positivos. Beleza. A velocidade do homem é 3. Ele fala aqui, ó, o homem se desloca com 3 metros. A massa do carrinho é 30. A velocidade do carrinho é 1. Então vamos lá. Massa do homem de novo, 70. Qual é a velocidade do homem? Não sei quem é. Só que eu sei que eles vão se mover juntos. Então eu vou chamar esse cara de um V. Velocidade, massa do carrinho, 30. Velocidade aqui, V também. Então vamos lá. 7 vezes 3, 210. Mais 30. 70V mais 30V. Isso aqui vai dar 100V. Então eu vou ter o quê? 210 mais 30, isso aqui vai dar 240. O 100 está multiplicando, 100 passa dividindo. Então esse cara é igual a quanto? 2,4. Opa. Dúvida, gente? Alguma dúvida para entender? Vanessa, Gabriele, Nayane, Pilar, dúvidas? Pegaram mais ou menos a ideia? É bem simples, né? Não tem muita coisa, muita novidade. Ou seja, vou sempre fazer essa relação. Vou analisar o que eu tenho antes com o que eu tenho depois. E a partir daí, eu jogo na conta e resolvo. O único detalhe que eu tenho que ter é se esse cara está para frente ou ele está para trás. Tudo bem? Então, vamos aí para a questão 210. Então, vamos lá. Na figura, o menino... Fala, Lucas, beleza? Boa noite. Estamos resolvendo a questão da apostila. Questão 210. Ele fala o seguinte, ó. Na figura, o menino e o carrinho têm juntos 60 kg. Quando o menino salta do carrinho em repouso, com velocidade de 2 metros por segundo, o carrinho vai para trás, com velocidade de 3 metros por segundo. Desse modo, podemos afirmar que a massa do menino é d. Então, ele está querendo relacionar a massa de um com a massa do outro, beleza? Então, o primeiro passo que eu sei aqui, ó, que a massa total, ela é a massa do menino mais a massa do carrinho. Tudo bem? Então, para simplificar, minha massa total eu vou chamar de MT, massa do menino vou chamar de MM e massa do carrinho eu vou chamar de MC. Então, quanto que é a minha massa total? 60, né? Beleza. Eu tenho duas variáveis, a massa do menino e a massa do carrinho. Para eu resolver, eu preciso de duas equações. Se eu tiver 3 variáveis, preciso de 3 equações. E por aí vai. Aonde eu vou tirar essa outra variável? Vou tirar no meu exercício, né, na quantidade de movimento. Então vamos lá, vamos entender como que está ocorrendo esse cara. Vamos aproveitar aqui o desenho para a gente ter uma noção. Bom que eu já vou catar tudo mesmo. E aqui eu organizo. Então, inicialmente antes, eu tenho quem? Eu tenho o menino e o seu carrinho. E o que eles estão fazendo? Ó? Quando o menino salta do carrinho em repouso, ou seja, a velocidade do menino antes é 0, beleza? O que vai acontecer com o menino? Ele vai empurrar para frente. E aí, o que eu vou obter? Se o menino está indo para frente, pensa, por exemplo, uma piscina ou algo do tipo, quando você empurra alguém, quando alguém te empurra com muita força.
a tendência é o quê? O outro ir para trás, né? Conservação do movimento. Então, ó, aqui, ó. O menino, quando salta do carrinho com velocidade horizontal de 2 metros por segundo, o carrinho vai para trás. Então, ele já está dizendo que o carrinho está indo para trás. Então, eu já sei que o carrinho vai para trás com uma velocidade de 3. Perfeito. Então, ele vai pedir a massa. Eu já tenho o meu antes, eu tenho o meu depois. O que eu tenho, então? A quantidade de movimento ela se conserva. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Quem eu tenho antes? Eu vou ter a quantidade de movimento do menino mais a quantidade de movimento do carrinho. Isso vai me gerar uma quantidade de movimento mais a quantidade de movimento do carrinho. Certo? Botei o linha para a gente poder diferenciar porque a velocidade é diferente. Então vamos lá. Não preciso fazer essa conta, mas eu vou fazer por desencargo de consciência. Então, quem é a quantidade de movimento do menino? É a massa do menino vezes a velocidade do menino mais a massa do carrinho vezes a velocidade do carrinho. E aí eu vou obter a mesma relação do outro lado. Massa do menino vezes velocidade do menino mais massa do carrinho vezes velocidade do carrinho. Beleza. O que eu tenho dos dois aqui? Ó? Eu tenho que a velocidade inicial dos dois é 0. Então eu nem preciso calcular esse termo aqui antes. Eu já sei que todo ele vai dar quanto? 0. 0 vezes alguma coisa, 0. E aí, vamos lá. Qual vai ser a massa desse menino? A massa desse menino eu não sei, por isso que vai ficar mm. A velocidade desse menino, eu sei, ele vale 2. E eu sei que a velocidade aqui depois do carrinho vai valer 3. Antes da gente resolver e continuar o nosso exercício, vamos fazer o seguinte, vamos analisar para onde cada um deles está. Ó. O meu menino está andando para frente, então a velocidade é positiva. O meu carrinho está andando para trás, então a velocidade é negativa. Então aqui vai aparecer um menos velocidade do carrinho, porque o carrinho está andando para trás. Então, vamos lá, agora que eu já tenho a minha equação, eu consigo resolver o resto. Então eu tenho o seguinte, que 2 vezes a massa do menino mais 2 vezes a massa do carrinho é igual a 0. E eu tenho essa relação aqui também, ó, que a massa do menino mais a massa do carrinho é igual a 0. O que eu vou fazer? Vou pegar uma equação, vou botar em evidência e vou substituir. Ou seja, eu criei um sisteminha aqui, ó, para eu poder resolver esse cara. Nada muito complexo, bem tranquilinho de fazer. Então eu vou dizer o quê? Na minha questão ele pergunta quem? A massa do menino. Então se ele quer a massa do menino, eu vou botar em evidência a massa do carrinho. Então a massa do carrinho vai ser quem? Vou utilizar essa primeira equação. Passa o 60 já está para o outro lado, passa a massa do menino. Beleza. Então, onde tiver massa do carrinho, eu vou botar 60 menos massa do menino. Então, vamos lá. Vou resolver. Onde eu tenho massa do carrinho, eu vou botar 60 menos massa do menino. E agora eu consigo resolver. 60 vezes 3, 180. Aqui, 3 vezes esse cara vai dar 3. Então, eu tenho aqui, já vou botar o 2 aqui na frente, 2 menos 3 vai dar menos 1. Então, aqui vai dar menos a massa do menino. Sinal negativo, vou passar ele para o outro lado.
Então, passando a massa do menino para lá, eu vou ter aqui exatamente 180. Provavelmente eu errei alguma coisinha. Deixa eu ver se eu errei. A soma dos dois vai dar 60. Tá, um é 2, outro é 3. Ah, tá aqui, ó. Lembra do sinal de menos? Aqui vai entrar um sinal de menos, ó. Foi aqui que eu errei. Repara que se eu colocasse todo mundo como mais, eu ia achar que a criança tem 180 quilos. Mas se a soma dá 60, não tem como isso ser verdade. Então, só vou substituir aqui meu menos. Então, quando eu substituir esse cara aqui, 60 vezes 3, menos, aqui vai dar menos, menos com mais, aqui vai dar mais. Então, na verdade, eu tenho 2 mais 3, 5. Então, 5 mn menos 180. Então, passo para o outro lado. Então, eu vou ter que minha massa é 180 dividido por 5. 180 dividido por 5, isso dá 36 kg. Então, a massa do menino é exatamente 36 kg. Isso aí. Dúvida, gente? Então, a resposta exata seria letra C. Alguma pergunta? Lucas, Carlos, Gabriele, Vanessa, conseguiram entender mais ou menos a lógica? Show! A ideia vai ser sempre essa. Eu vou pegar a massa vezes a velocidade, vou calcular com a massa vezes a velocidade. Pego o antes com o depois e fim de papo. Não tem mistério. E aí a gente tem aqui, ó, última questão que eu havia pedido, 211, um caixote de massa 2 kg, aberto em sua parte superior, desloca-se com velocidade de 0,4, sob um plano sem atrito. Começa então a chover intensamente. Quando o caixote tiver armazenado 2 kg de água, qual será a sua velocidade? Então vamos ver se a gente entendeu ali o que está acontecendo. Eu vou ter o meu antes, que é o meu caixote, se movendo com uma velocidade de 0,4. Então, esse é o meu antes. Depois, o que eu vou ter? Eu vou ter o meu caixote com água, né? 2 kg de água. Então, vou botar um bloquinho aqui. Dois kg de água. Então, vamos lá. E ele quer saber qual vai ser essa velocidade depois. Então, vamos lá. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Certo? Simples. Então, antes, quem eu tenho? Eu tenho a quantidade de movimento do caixote e só, né? Eu não tenho mais nada, a água não apareceu. Depois sim eu vou ter o meu caixote e eu vou ter a água. Só que qual é a grande sacada? Quando eu for abrir esse cara, eu vou ter o seguinte: massa do caixote vezes velocidade do caixote. Vou botar aqui que tem mais espaço. Massa do caixote vezes velocidade do caixote, linha, mais a massa da água vezes a velocidade da água, linha. Qual é a grande sacada? Como os dois andam juntos, eu posso dizer o quê? Que a velocidade tanto do caixote como da água é a mesma. Né? Isso não vai implicar em nada no meu exercício. Então, se eu botar eles em evidência, eu posso dizer que a massa do caixote mais a massa da água, isso vai ser a minha velocidade que eu quero descobrir.
Só simplifiquei o exercício. E aí, vamos lá. Qual é a massa do meu caixote? 2 kg. Qual é a velocidade do meu caixote? Repara que o caixote está andando para frente. Né? Ele vai continuar andando para frente. Quando a água entrou, também continua andando para frente. Então, os dois são todos positivos. Então, 0,4. Massa do caixote 2. Quando ele adiciona água, ele adiciona quantos quilos de água? O caixote tinha armazenado 2 kg de água. Então, eu vou ter ali 2 vezes 0,4, 0,8. 2 mais 2, 4. Então, a velocidade do caixote com a água vai ser quem? Vai ser exatamente 0,8 dividido por 4. 0,8 dividido por 4 dá 0,2. Então, a velocidade é 0,2, ou seja, letra C. Dúvida, gente? Alguma pergunta? Tá dando para entender a matéria? Vanessa, Nayane, Lucas, Gabriele, Pilar. Conseguindo entender a matéria, todo mundo? Show. Show, beleza. Então, vamos lá. O que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver uma continuação desse cara, que é chamado de coeficiente de restituição. O que é o coeficiente de restituição? Ele vai levar em consideração o quanto eu recupero o meu movimento. Por exemplo, se eu pegar um objeto, pegar, por exemplo, um tijolo, pegar, sei lá, uma pedra, né, um tijolo praticamente, um papel, e eu jogar ele no chão, ele vai bater no chão e ele vai levantar, certo? Só que ele vai levantar muito pouco, ou seja, ele teve pouca restituição. A energia que ele tinha, parte dela foi absorvida pelo impacto. Né? Se eu pegar, por exemplo, aquelas bolinhas de pula-pula, né, que nego compra naquela bolinha lá, que você bota dinheiro e tudo mais, se você jogar ela no chão, ela vai ter uma alta pressão, ou seja, ela vai voltar muito alto. Ou seja, ela vai ter uma boa restituição do movimento. Essa é a ideia do coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição, ele vai levar em consideração a velocidade relativa depois com relação à velocidade de antes. Então, a velocidade depois a gente considera como a velocidade de afastamento. Ou seja, nesse caso aqui, como eles se afastam, eu vou ter uma velocidade relativa que vai ser a soma desses caras. Ou seja, pensa no seguinte caso. O A está andando para a esquerda e o B está para a direita. Imagina que o A deu 10 passos e o B também deu 10 passos. Ou seja, a distância entre o A e o B, 10 mais 10, 20. Então, isso seria a mesma coisa que eu pegasse uma pessoa e andasse 20 passos. Certo? Então, quando eu tenho um afastamento, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a velocidade de um e eu vou somar com a velocidade do outro. Ou seja, a velocidade se soma. Entretanto, quando eu tenho uma velocidade de aproximação, estilo essa aqui, ó, pensa comigo, eu tenho, sei lá, o mesmo caso, eles estão lá a uma distância de 20, um anda 10 metros e o outro anda 5 metros. Então, qual é a distância entre eles? A distância entre eles vai ser exatamente aí de 5. Então, é a mesma coisa que uma pessoa andasse só 5 metros. Né? Mais ou menos esse lance. Eu ando 10 para frente e 5 para trás, ou seja, a mesma coisa que eu andasse só 5. Então, quando eu tenho uma aproximação, eu vou subtrair essa velocidade. É aquela mesma coisa, por exemplo,
No caso, eu vou acabar somando a velocidade. Quando eu afasto, que eu acabo subtraindo. Eu vou ter basicamente essa relação aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Quando eu tenho uma velocidade na mesma direção, eu vou subtrair. E quando eu tenho uma velocidade em direção diferente, aí eu somo. Pronto. Que nesse caso, os dois eles estão em direções diferentes. Então os dois somariam. Mas qual é a ideia? Quando eu tenho, por exemplo, uma velocidade em que eu estou na mesma direção, eu vou subtrair ele. Por exemplo, eu estou, sei lá, digamos que você está andando de carro a 80 km por hora. E aí um carro vai te ultrapassar. Você vê o que? Aquele carro ultrapassando devagarzinho. Significa que o carro está devagar? Não. Se você está a 80 e o cara está te ultrapassando a 90, é como se o cara estivesse te ultrapassando a 10. Ou seja, você está parado e o cara está te passando a 10. Então eu vou subtrair a velocidade. Já no outro caso, como eu tenho direções opostas, eu vou somar a velocidade. Exatamente aquilo que eu falei. Um anda 10, outro anda 10, a mesma coisa que andasse 20. Então, o que acontece com esse coeficiente de restituição? Quando eu faço essa comparação, eu tenho três possíveis valores. Um valor onde eu vou ter 1, ou seja, o que é 1? Que a quantidade em cima é igual à quantidade de baixo. Então, eu vou ter um tipo de colisão elástica. Ou seja, eu tenho uma conservação em que a energia cinética, a energia do movimento, se conserva. Eu joguei aquela bolinha pula-pula de 2 metros de altura. Ela vai bater e vai voltar 2 metros de altura. Ou seja, toda a energia que estava atribuída a ela se conservou. Isso é um caso mais ideal, isso não existe. Né? Sempre vai ter uma absorção. Eu posso ter algo parcialmente elástico, que esse cara vai estar entre 0 e 1. Ou seja, parte dela vai ser absorvida. Então eu posso dizer que a energia vai ter uma parte perdida. Né? Ou uma energia inelástica. O que é uma inelástica? Eu vou ter uma colisão, por exemplo. Digamos que eu pego uma meleca, né, aquilo que brincava lá quando criança, tipo uma moeba da vida, e eu jogo ela no chão. O que vai acontecer com essa moeba? Essa moeba ela vai bater no chão, só que ela vai ficar. Então eu tenho o quê? Que a velocidade depois dela é zero. Zero dividido por alguma coisa, zero. Então eu tive o quê? Uma colisão totalmente inelástica. Ou seja, ele absorveu tudo que tinha. Basicamente essa é a ideia do conceito. Conseguiram entender? Pegaram mais ou menos a ideia? Vanessa, Nayane, Lucas, Pilar. Conseguiram pegar o conceito? Show! Então, quando eu tiver os dois no mesmo sentido, eu vou sempre subtrair a velocidade. E aí eu considero a velocidade do maior. Então, tipo, se for, sei lá, 100 e 50, 100 menos 50, 50. Tá? Eu sempre vou pegar o valor positivo. No sentido contrário, eu somo esses caras. Então, vamos para alguns exercícios para a gente ter essa noção. Um objeto de massa m movimenta-se com uma velocidade v. Em certo instante, ele colide contra outro objeto de mesma massa que estava inicialmente em repouso. Após a colisão, os dois objetos movimentam-se juntos. Marque a opção que indica a velocidade desse conjunto formado pelos dois corpos após a colisão e o coeficiente de restituição da colisão. Então vamos entender. Antes, eu vou ter o quê? Eu tenho o meu objeto 1 e o meu objeto 2. Então, antes, eu vou fazer a seguinte análise. Meu objeto 1, ele vai estar o quê? Ó? Ele fala que o objeto 1 tem uma massa m e velocidade v. Então, massa m, velocidade v. Então, mais v. E aí, o que vai acontecer? Em um instante, ele colide com outro objeto de mesma massa
com o que estava inicialmente em repouso. Então eu sei que o depois desse cara, ou melhor, o antes desse cara do meu objeto 2, vai ser uma velocidade 0, certo? Porque ele estava parado. E aí, o que eu consigo obter no depois? Depois, eu vou ter o quê? O meu objeto 1 ele vai continuar com a mesma massa, só que a velocidade agora eu não sei quem é. E o meu objeto 2 também continua com a mesma massa, só que agora eu também não sei quem é essa velocidade. Então ele fala que os dois andam juntos, né? Se eles colidem juntos, eu sei o quê? Cadê? Ó, colisão, marque velocidade, inicialmente repouso, colisões se movimentam juntos. Então, se movimentam juntos, o que eu vou ter essa relação por eles se movimentarem juntos? Eu tenho exatamente o quê? Que a velocidade de afastamento é 0. Por quê? Porque eles não se afastam. Então, por eles não se afastarem, meu coeficiente de restituição é a velocidade de afastamento sobre a aproximação. Então, na verdade, meu coeficiente de restituição vai ser quanto nesse caso? 0. Então, já tenho um primeiro cara. Eu sei que a velocidade é 0 e o coeficiente de restituição é 0. Me sobra quem? Letra D e letra E. Então, vamos calcular agora quem é um e quem é outro? O enunciado a gente não precisa. Então, vamos pegar aqui meu antes e meu depois. Então, pegando aqui a fórmula. Quantidade de movimento antes vai ser o quê? Vou chamar meu objeto 1 de um Q1, meu objeto 2 de um Q2, né, para a gente não complicar. Então, um Q1 e um Q2. Então, quando eu substituo, eu vou ter quem? Eu vou ter M1 vezes V1 mais M2 vezes V2. E a mesma coisa eu vou ter do outro lado. A única diferença é que vai ser o linha ali. Beleza. Então agora vamos substituir. Ele fala que ambos têm a mesma massa, então vou chamar de m. A velocidade do V1 ele chama de v. E esse cara aqui ele vai chamar de 0. O que acontece? Como ambos saem com a mesma velocidade, eu vou dizer que a velocidade dos dois caras são iguais. E a massa dos dois são iguais também. Então, resumindo todo o sistema, a gente chegou a essa relação. Então, vamos lá. Esse cara foi embora. mv mais mv é 2mv. O que eu tenho aqui com relação à massa? Repara que minha massa ela aparece de um lado da equação e aparece do outro lado da equação. Então, eu posso cortar esse cara. Deixa eu marcar aqui no anterior. Se eu posso cortar esse cara, eu posso dizer o quê? Que a minha velocidade anterior ela é 2 vezes a velocidade posterior. Em outras palavras, a velocidade depois vai ser minha velocidade inicial e dividido por 2. Ou seja, vai ser metade desse cara. Se eu estou andando a 50, quando eu colido com esse corpo, eu vou ter 25. Então, vai ser o quê? Marque a alternativa que indica o conjunto formado pelos dois corpos após a colisão e o coeficiente de restituição. Então, o conjunto formado vai ser exatamente o quê? 0,5v e 0.
Ou seja, é o que a gente tem, por exemplo, na sinuca, né? A gente bota uma velocidade nela, na bolinha de sinuca, ele acerta a outra bolinha e a velocidade ele se dispersa nesse processo. Mais ou menos esse é o conceito. Dúvida, gente? Perguntas? Alguma pergunta? Questão número 4, para a gente terminar. A respeito dos tipos de colisão e dos seus valores de coeficiente de restituição, marque o que for correto. O coeficiente de colisão entre um choque parcialmente elástico será sempre maior do que zero e menor do que 1. Parcialmente elástico, só a gente olhar aqui, ó. Parcialmente elástico entre 0 e 1. Então tá certo, né? B. Na colisão parcial elástica, sempre haverá colisão parcial de quantidade de movimento. Portanto, o coeficiente de restituição será 0,5. Não. Né? Vai ser 0,5 dependendo da quantidade lá da massa, da velocidade. C. Na colisão inelástica, o que é inelástica? In vem de não. Então, não elástica. Ou seja, ele vai bater e vai voltar. Né? Ele vai grudar, desculpa. Vai ser igual a ameba. Não há velocidade relativa de aproximação entre os corpos. Mentira, ele vai estar se aproximando. Para eu poder pegar minha ameba e ele colar na parede, ele tem que se aproximar da parede. Então está errado. D. A energia cinética é totalmente conservada na colisão do tipo perfeitamente elástica. Então, se a gente olhar aqui, ó, colisão perfeitamente elástica, a energia sim ela vai ser conservada. Ok, tá tranquilo. E então, letra D está certinha. Letra E. Na colisão perfeitamente elástica, não há conservação total da energia cinética, ou parcialmente. Na verdade, vai ter conservação. Ou seja, a energia se conserva, porque eu não vou ter dissipação. Com relação aqui à letra A, que eu achava que era certa, eu esqueci de um pequeno detalhe. Ó. Ele fala que na colisão parcialmente elástica, ele fala que será igual a 0 ou menor ou igual a 1. Ou seja, eu estou considerando 1. Em outras palavras, parcialmente elástica não pode ser 1. Né? Quando é 1, é perfeitamente elástica. Então, se ele for igual a 1, ele não é perfeitamente elástico, ele é parcialmente elástico. Tudo bem? Então, esse igual aqui acaba estragando o resultado. Dúvida, gente? Perguntas? Gabriele, Pilar, Nayane, Vanessa? Então, só para a gente terminar, esse tipo de colisão que a gente analisa é sempre uma colisão onde não tem rotação. Tudo bem? Eu estou levando em consideração apenas o arrasto dos objetos. Ou seja, se eu bater em um objeto quadrado e eu bater em um objeto circular, ambos vão se comportar da mesma forma. Entretanto, se eu bato em um objeto circular, aí eu vou gerar um movimento circular nele. Né? A gente está estudando quantidade de movimento linear. Ou seja, ele anda em linha reta, ou seja, ele não gira. Porque se ele tiver uma rotação, aí ele vai ter um movimento angular, que é uma coisa que a gente vai vir a estudar. Tudo bem? Então, só para a gente poder terminar a aula, eu tenho exatamente, eu acho que esse pedaço aqui do Facebook, um vídeo para a gente poder ver. O que eu tenho aqui nesse vídeo aqui do Facebook? Repara que eu tenho o seguinte, eu tenho uma bolinha de bilhar, e dependendo da posição onde eu vou bater nela, ela vai ter um comportamento diferente. Ou seja, se eu acerto a bolinha no 5, que é no ponto médio aqui, ó, acertei no 5, ele fez a bolinha ir normalmente. Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar para não ir tão rápido. Ó.
Ele bateu no 5, funcionou normalmente. Ó. O que aconteceu aqui? Ele pegou toda a quantidade de momento que ele tinha na bolinha branca e ele transferiu para a bolinha vermelha. Ou seja, é como se a gente fizesse aquela análise do Q Q branca mais Q vermelha igual a Q branca mais Q vermelha. No início, a Q vermelha está parada, 0. Depois, o que vai acontecer? A Q branca vai ficar parada. Então, todo o movimento que tinha na branca passou-se para a preta. Para a vermelha, no caso. É isso que eu vou ter pelo fato delas serem iguais. Se eu acerto ela em cima, no 2, o que aconteceu? Ela bateu e continuou rolando para frente. Ou seja, além da quantidade de movimento linear, eu atribuí uma rotação a ela. Então, como eu bati por cima, a tendência é ela ficar girando, né, nesse sentido. Então, ela continuou girando e caiu dentro da bolinha. Se eu bato ela embaixo, no 8 ali, ó, a bolinha ela vai voltar. Ou seja, é como se ela estivesse girando para trás. Né, estivesse girando no sentido contrário. Então, ela vai bater, transferir o movimento, voltou. Se eu bato ela de lado, repara que ela vai bater e ela vai continuar girando. Ó. Repara que a bolinha ó, ela continua girando. A mesma coisa acontece se eu bato no 6. Ó. Ela vai ficar girando para o outro lado. Tudo bem? E aí, ó, batendo no 1, ele vai girar, só que ele vai girar numa diagonal. Então a bolinha vai bater e vai cair para o canto. Quando ele bate no 3, ele bate para o outro e vai para o outro canto. 7 ele volta, né? E o 9 ele vai voltar. Repara que esse tipo de movimento é o que eu tenho, por exemplo, numa sinuca. Então a sinuca nada mais é do que um estudo de quantidade de movimento, ou seja, é física pura, associado o quê? Com geometria. Né? Dependendo da posição que eu vou bater, o ângulo que entra é o ângulo que sai. E aí eu vou ter exatamente esse efeito. Conseguiram entender, gente? Alguma pergunta? Pergunta, gente? Então, último vídeo para a gente poder fechar essa noite é o que a gente chama de pêndulo de Newton. Vou compartilhar aqui a tela de novo com vocês. O que é o pêndulo de Newton? O pêndulo de Newton nada mais é, segue aí o vídeo, nada mais é do que várias bolinhas penduradas, como se fosse tipo uma balança. E aí qual é a grande sacada? Ele vai levantar uma bolinha, essa bolinha tem uma quantidade de movimento, uma massa e uma velocidade. Quando ele vai bater nessa bolinha, ele vai transferir essa quantidade de movimento para os outros. Então, se eu tinha a quantidade de movimento para uma massa, quando eu bato nessa bolinha, ele vai se mover uma bolinha. Ou seja, ele tinha uma quantidade de movimento para uma bolinha. Então, ele vai transferir isso tudo para uma bolinha. E aí a gente tem o efeito do pêndulo ocorrendo. Então já está parando aqui. Agora ele vai pegar duas bolas. Se eu tenho quantidade de movimento para duas bolinhas, o que vai acontecer? Ele vai bater e vai transferir essa energia para duas bolinhas. Então, ó, duas bolinhas levantam. Ó, e 3 ficam paradas. Ó. Agora ele vai pegar 3 bolinhas. Repara, quando ele pega 3 bolinhas, a quantidade de movimento vai ser transferida para quantos? 3 bolinhas. Mas aqui só tem 2, não seja por isso. Essas duas aqui vão transferir energia para essa, e essa aqui vai continuar igual. Ou seja, ela vai entrar no movimento também. Olha lá, repara que ela também se movimenta. Ó. A do meio aqui ela vai junto para o movimento.
A mesma coisa se eu tiver 4, olha lá. Ele pegou 4, mesmo passo. As 4 vão ir, as 4 vão ficar. Esse tipo de movimento é um movimento onde eu tenho um coeficiente de restrição próximo de 1. Por quê? Porque ele demora a parar. A energia consegue ser transmitida com uma facilidade para eles. Então isso é muito bom. Agora o que vai acontecer se ele pegar de um lado e do outro? A quantidade de movimento ela vai ser transferida. Se aqui eu tenho uma única bolinha, ele vai transferir isso tudo para uma bolinha. Então uma bolinha vai levantar. Se aqui eu tenho duas bolinhas, essa quantidade vai ser transferida para duas bolinhas. Então do outro lado, duas bolinhas vão levantar. Olha lá, ó, duas bolinhas, uma. Bateu, duas bolinhas, uma. Olha lá, 2, 1, 2, 1. O mesmo efeito. Se eu pegar 3 e 1, o 3 vai continuar, então vai levantar 3 aqui e aqui ele vai levantar 1. Ó, 3 de um lado, 1 do outro. 3 de um lado, 1 do outro. Olha lá, 3, 1, 3, 1. E aí a gente vai ter um processo. Se eu tiver uma bolinha de cada lado, cada bolinha vai empurrar a outra. Então ele vai ficar nesse processo, né? Como se as outras não se mexessem. Na verdade, elas transmitem esse movimento. Alguma pergunta, gente? Dúvidas?